Olá pessoal, e agora vamos falar sobre Mercúrio no signo de Gêmeos. Se você tem Mercúrio ou conhece alguém que tem Mercúrio no signo de Gêmeos, esse vídeo é para você. A gente já aprendeu que Mercúrio tem a ver com a nossa mente, com a forma como a gente se comunica, com a forma como a gente percebe as coisas, como a gente formula as nossas frases, os nossos pensamentos, como a gente organiza a nossa mente para conseguir expressar aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente está vendo, aquilo que a gente está desejando, ou seja, é a nossa forma de se comunicar com o mundo, de expressar aquilo que a gente quer, mas também de compreender o que os outros querem, né? Porque os outros também se comunicam. Se a gente lê uma placa na rua, quem está atuando aí é o nosso Mercúrio. Se um professor numa sala de aula está ensinando, a sua capacidade de captar, de compreender aquela informação que aquele professor está passando é Mercúrio. Por exemplo, essa videoaula que eu estou dando aqui sobre astrologia e Mercúrio, a forma como vocês compreendem o que eu estou dizendo aqui é o Mercúrio de vocês atuando. Agora imagina, a gente já aprendeu que o regente de Gêmeos é Mercúrio. Então Mercúrio, estando no signo de Gêmeos, ele está em casa, ele está reinando, ele é o rei, ele é o lorde daquele signo. Então ele está super mega ultra poderoso no signo de Gêmeos. E a gente já aprendeu também no decorrer do curso aqui que Gêmeos também tem a ver com a comunicação. Tem a ver com a forma de se expressar, tem a ver com a nossa habilidade, tem a ver com a nossa coordenação, com o intelecto, com escrita, com o discurso, ou seja, né? Tudo isso ganha muita força com Mercúrio estando ali dentro. Então, o que acontece com a sua forma de se comunicar, de se expressar, com a sua agilidade, com a sua coordenação, com a sua percepção, com a sua mente, com seus pensamentos, com a sua razão? O que acontece com tudo isso quando você encontra este Mercúrio no signo de Gêmeos? Você precisa se comunicar. Você é uma pessoa que precisa falar e você é uma pessoa que precisa ouvir. Ficar em silêncio, seja no sentido que for, para você é tortura. É muito difícil. Você precisa se expressar de alguma forma, seja a forma que for, você precisa se expressar. Seja da forma falada, seja da forma escrita, seja da forma cantada, seja por sinais, seja por mímica, seja como for, você precisa se expressar de alguma forma. Você é uma pessoa extremamente curiosa no sentido de se informar, de conhecer tudo, de pegar assuntos e começar a estudar e começar a conhecer, porque você precisa estimular a sua mente, você precisa estimular o seu conhecimento. Quanto mais conhecimento você tiver, melhor para você, mais sentido a vida vai ter para você. Você provavelmente é uma pessoa que fala extremamente rápido e que também é muito objetiva, é uma pessoa objetiva. Sabe aonde quer chegar, tem a mente extremamente ágil, tem uma agilidade, né? A sua habilidade está na mente, na boca, na língua, em como formular as frases. Então, quando você fala com uma clareza, você fala com conhecimento de causa, que as pessoas realmente acreditam em tudo que vocês falam. É como se vocês tivessem um poder sobre as palavras. E esse poder faz com que vocês dominem aquilo de uma forma que as pessoas não têm nem como questionar aquilo. Da mesma forma, acontece com a capacidade que vocês têm de compreender o que as pessoas estão falando. Então, por exemplo, vamos supor que tem uma pessoa do seu lado, numa sala de aula, que tem um Mercúrio em Escorpião. Essa pessoa ela vai precisar anotar as coisas, ela vai precisar entender num sentido mais profundo, estratégico, fazer associações para poder compreender aquela informação. Então, muitas vezes ela tem um monte de papel, um monte de formulazinhas, dá um monte de sentido para aquilo ali, para ela conseguir associar uma coisa com a outra. Isso também acontece com Mercúrio em Capricórnio. Aí você tá ali e você não tem nem papel, nem caderno, nem nada. Você tá simplesmente sentado na carteira e o professor tá falando. E você não está anotando nada. Aí o professor olha e vê que você não está anotando, aí ele vai querer se certificar de que você está entendendo ou não o assunto. Ele vai te fazer a pergunta. Só que o professor vai ser surpreendido, porque tudo que ele falou você consegue repetir facilmente. Você consegue compreender, você consegue captar aquelas informações de uma forma tão rápida e você consegue interiorizar aquilo ali de uma forma tão prática que você compreende, simplesmente
e simplesmente compreende e não sabe nem como que você compreendeu tudo aquilo de uma forma tão simples e tão rápida. Então a mente de vocês é como se fosse um filtro, um monte de informação entra e vocês vão dando sentido com uma facilidade incrível para aquilo que está sendo articulado, conversado, falado em qualquer lugar. Quem tem Mercúrio em Gêmeos geralmente consegue prestar atenção em vários assuntos ao mesmo tempo. Se vocês estão numa mesa com várias pessoas, com vários amigos, com várias panelinhas falando de vários assuntos, engana-se quem pensa que você não está prestando atenção nas 5 panelas que estão ali naquela mesa. Você consegue falar, prestar atenção no que uma pessoa está falando e às vezes você consegue prestar atenção nas outras 5 panelinhas que estão ali ocorrendo na mesa. E muitas vezes alguém faz uma pergunta do outro lado da mesa, você consegue parar a conversa aqui e responder a pessoa do lado de lá. Então vocês estão sempre antenados. Vocês vieram preparados para utilizar esse Mercúrio de uma forma dinâmica, de uma forma que vocês peguem informação por todos os lados. Então vocês pegam, captam essa informação, compreendem a informação e, se precisar, ainda faz um resumo para a pessoa que estava discursando ou que estava falando, que já perdeu a sua ideia. Não tem aquelas pessoas que falam lindamente, 5 minutos depois esquece tudo que falou e ainda fala assim, não era eu quem estava falando? Pois é, vai chegar uma pessoa com Mercúrio em Gêmeos e vai falar exatamente aquilo que você falou e ainda vai explicar melhor do que você, porque vai usar umas palavras mais práticas, vai dar um sentido mais prático para as palavras. Geralmente as pessoas que têm Mercúrio em Gêmeos têm uma habilidade incrível com as mãos, são ótimos escritores, são pessoas que têm uma facilidade incrível de escrever, de ler vários assuntos, de digitar, às vezes até mesmo de atuar, principalmente em atuações em que exija muito a mente, muita memória, muito a compreensão de um diálogo, onde precisa realmente expressar aquilo de uma forma prática. Então, existem muitos artistas que têm Mercúrio em Gêmeos, mas que são os artistas mais ligados, mais antenados, aqueles que articulam, que falam muito bem, que se expressam bem, que têm uma facilidade enorme de se comunicar e encantam ao comunicar, ao se comunicar. É diferente, por exemplo, de um Mercúrio em Peixes, onde a expressão daquele artista vai ser muito mais sensível do que um Mercúrio em Gêmeos. Então esse foi o vídeo falando sobre Mercúrio em Gêmeos. Se você gostou do vídeo, lembre-se de deixar seu joinha aí, que ajuda pra caramba. Aqui embaixo tem o meu site, debramexica.com.br. Se você não tem certeza onde está o seu Mercúrio, eu vou deixar aqui no izinho um vídeo que eu ensino como montar o seu mapa, que tem como você montar o seu mapa, tá bom? Aqui do lado tem todas as redes sociais vinculadas ao Encontros Astrológicos, e caso você ainda não seja inscrito no canal, tem uma caixinha aqui em cima, inscreva-se, ou então aqui embaixo também do vídeo, você pode se inscrever aqui embaixo, é só se inscrever que você vai ser atualizado sempre que eu enviar um vídeo, tá bom? Então é isso, espero que esse vídeo ajude vocês nos estudos e nos vemos então nos nossos próximos Encontros Astrológicos. Até lá, tchau, tchau!